contato constantemente com filosofias, religiões, pessoas, circunstâncias que nos fazem refletir sobre o que é essa palavra tão escorregadia, né? Autoconhecimento. Todo mundo persegue, mas poucos encontram, talvez, a forma mais adequada para acessar o autoconhecimento. Então, segundo a tradição oriental, tanto no yoga, nas artes marciais, que é o que eu tenho mais experiência, eles têm uma dinâmica muito peculiar para travar o assunto, né? Autoconhecimento está intimamente ligado com experiências pessoais, com vivências pessoais. E tem muito a ver com o intelecto. Tem mais a ver com as sensações que você vai adquirindo ao longo da vida, com as experiências que você trava. E que resultados, né, que respostas essas sensações trazem para as perguntas que você faz no dia a dia. Então, eu separei um pouquinho aqui o que, em princípio, seria talvez, de forma mnemônica, né, a ideia para adquirir o autoconhecimento por excelência e logo viver com mais bem-estar. Todos nós, seres humanos, nós somos convidados ao longo da vida a adquirirmos coisas, a sermos coisas ou a acreditarmos em coisas. Depende muito da criação que nós temos, mas em geral, todos nós precisamos ser alguém, né? Papai e mamãe nos ensina a ser alguém. Tem que estudar para ter uma profissão, para ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário, enfim. Dessa forma você consegue ser autossuficiente e criar, cuidar de sua família. Então, começamos por aí. Temos que ter as coisas, temos que adquirir as coisas. Somos constantemente convidados a isso. Então podemos viver pelo verbo ter. Também é legal, é interessante. Mas, em dado momento, você se pergunta, será que isso é suficiente? Será que eu cheguei naquilo que eu almejava? Será que eu sou aquilo que desejava? Tendo tudo isso, que eu acreditava ser importante, eu tenho um bom emprego, tenho um bom carro, tenho um bom salário, tenho uma boa casa, tenho uma família linda, eu tenho e o que sou então? Eu me convenço que tudo que tenho, tudo que está à minha volta, me realiza como indivíduo, me faz compreender que sou um indivíduo realizado, sou um indivíduo conectado com a vida, conectado com aquilo que eu gostaria de ser. Quando você se pergunta isso, nesse momento começa essa coisa do autoconhecimento, trazer o olhar para dentro. Isso tem a ver com o verbo ter. No verbo crer, eu me lembro, quando criança, eu ia muito à missa, meu avô, a minha avó, que são diferenças incríveis na minha vida, né? E eu ficava encantado assim, com a devoção deles. Eu mesmo achava bonito aquilo, verdadeiro, e a minha avó acreditava muito nos santos, né? Eu me lembro de um episódio, eu fui para a Itália alguns anos atrás. Ela falou, você vai ter que ir lá para comprar um Santo Antônio para mim. Se você não trouxer o Santo Antônio, eu vou ficar muito bravo, porque minha avó colecionava Santo Antônio. Cheguei em Pablo, o Santo Antônio menor que eu acho desse tamanho, em metal ainda, né? Você imagina andando com o santo nas costas, um talho inteiro, pesado, né? Para agradar minha avó, né? E ela era muito devota daquilo, ela acreditava. Todas as vezes que ela tinha um problema, dificuldade, ela recorria ao santo dela, né? Ela buscava o santo dela. E de alguma forma ela encontrava conforto e respostas para aquilo que ela não conseguia de uma outra forma, de uma outra maneira. E o avô também. O avô era ministro da igreja. Eu me lembro que ele não apenas ia à missa, mas fazia os seus trabalhos voluntários, os seus trabalhos comunitários, os seus trabalhos internos dentro da igreja, porque aquilo realizava como pessoa. E me lembro que todas as vezes que ele tinha um problema, ele se envolvia muito com a igreja dele, né? Com a religião dele. E aquilo deixava ele muito melhor. Então todos nós também somos convidados a acreditar em alguma coisa, a ter um conjunto de crenças e valores para concebermos o nosso espaço mítico. Dentro da nossa mente nós temos um território chamado espaço mítico, que é esse conjunto de crenças e valores aos quais nos movem na vida. E é importante que você tenha isso, que você cultive isso, seja na religião, seja na filosofia, seja no trabalho voluntário, enfim, você tem que ter um conjunto de crenças e valores aos quais
te movem a acreditar em dias melhores, a cultivar essa esperança em dias melhores, seja no que for, né? E depois temos o verbo ser. Esse tal ser aí é o mais complicado de todos, porque nós não somos convidados a isso, a sermos alguma coisa. Nós somos convidados a termos alguma coisa ou a acreditarmos em alguma coisa. Mas sermos uma coisa que fica um pouco vaga, um pouco vazia. Todas as vezes que nós voltamos a atenção para isso, nessa coisa do que é que eu tenho que ser, o que é que eu sou, para que existo, a gente fica aqui com uma interrogação gigante na cabeça. Vocês já fizeram essa pergunta? Qual é o motivo da vida? Por que eu existo? Né? Essa pergunta é a primeira que todos nós fazemos quando queremos entender alguma coisa, começar por nós mesmos. Né? Qual é o propósito da minha vida? Qual é a razão da minha vida? Por que é que eu existo? Por que é que eu nasci? Né? Essa pergunta, pelo menos no conceito tanto do yoga quanto das tradições marciais, se a gente ficar muito atrelado somente ao verbo ter ou crer, a gente não consegue encontrar essa resposta. A gente tem que aprender também a cultivar o verbo de ser. Eu tenho que ser alguma coisa, mas que coisa é essa exatamente? Nós acreditamos que todos nós nascemos com um propósito, nascemos com uma espécie de missão na vida. Né? Não importa o nome que você dê a isso, esse propósito é o que te conecta com a vida, é o que te dá sentido à vida. Aquilo que você nasceu para ser e realizar no mundo é o que vai conferir autoconhecimento por excelência. Uma conexão mais adequada com a vida, uma conexão mais adequada com aquilo que te serve. De uma forma mais direta, você consegue influenciar positivamente o meio que vive. Então, essa busca do autoconhecimento por excelência está intimamente ligada ao despertar da sua verdadeira natureza, aquilo que você é em essência. Ok. Mas o que é, talvez, essa verdadeira natureza, essa essência primeira que nós, na tradição do yoga, por exemplo, chamamos de Dharma? No budismo, Dharma é um conjunto de regras e valores, aos quais confere a tradição religiosa. Mas no yoga, Dharma é aquilo que você é em essência. O conceito original da palavra sugere a sua verdadeira natureza, aquilo que você nasceu para ser e fazer. Esse Dharma que o yoga sugere, em algumas tradições marciais, está intimamente ligado, por exemplo, com o seu dom natural, com os seus talentos, com a sua vocação. Todos nós, quando somos crianças, a gente tem aquelas ideias do que queremos ser quando crescer. Aí, chegando na adolescência, a gente começa a questionar isso de uma outra forma, mas o sentimento do que você deseja ser, né, quando crescer, ele vai subindo. Ele vai subindo porque valores externos começam a entrar. Você começa a ser influenciado pelo meio e não consegue influenciar diretamente o meio que vive. Então, muitas vezes aquela natureza mais autêntica, o seu Dharma, fica eclipsado e você não consegue acessar. Imagina assim, você nasceu para ser violonista, né? Tocar violino. E aí você cresce ouvindo que você tem que ser médico, porque ser médico dá status, dá poder, dá prestígio, dá dinheiro, porque o papai é médico, logo você vai estudar e vai ser médico. Não que eu comecei no seu caso, né? Mas, de repente, você se torna médico e começa a exercer a profissão. Aí, em um dado momento, você se pergunta: por que eu estou fazendo isso? Eu gosto de tocar violino. Né? Aí você vai voltar a tocar violino, mesmo sendo médico. E gradativamente você começa a deixar a profissão ao qual você acreditava ser a melhor para se dedicar ao suposto hobby, né? Porque você vai satisfazer o seu coração, o seu dom natural. Né? Quando você consegue isso, mesmo como hobby, você volta a resgatar o seu Dharma, a sua essência. Mas, se desde o início você tivesse se proposto a estudar música, ser violinista profissional, como você estaria hoje, talvez? Você estaria realizado naquilo que lá na adolescência você havia escolhido fazer, mas por algum motivo você desistiu? Então a pergunta que a gente tem que fazer: o que é que realmente eu gosto de fazer? O que é que realmente eu nasci para fazer? Eu me identifico no trabalho que estou? Porque as rotinas fazem parte de qualquer trabalho, e problemas vão acontecer em qualquer trabalho. A questão é: eu estou realizado no que faço? Eu realmente nasci para isso? Ou eu fui colocado nesse meio? É um questionamento importante que você precisa fazer. E quando a gente consegue
acessar esse talento natural, essa vocação natural, a gente começa a dar ouvidos ao nosso Dharma, a essa natureza mais autêntica. E os problemas no caminho, claro, vão acontecer. Mas é muito importante que você aprenda a acessar essa verdade mais autêntica. Na forma como se relacionar com as pessoas, na forma como trabalhar, na forma como dirigir o seu carro, ir ao trabalho, na forma como comer. Quando a gente consegue acessar o Dharma, você está intimamente conectado com a vida. Você está presente e consegue viver pela dádiva do presente. Por isso que se chama presente o atual momento, porque realmente é uma dádiva. Você não fica tão ligado ao passado e ao futuro. Então, o verbo ser, que é, na tradição oriental, pelo menos nas tradições filosóficas, é aquele mais importante, é o que nós gostamos de cultivar e perseguir. Não que o verbo querer e ter não sejam importantes, são importantes, mas a gente alimenta mais a ideia do ser do que a ideia do crer, do que a ideia do ter. A gente vai voltar daqui a pouquinho aqui. Então, quando eu começo a compreender essa coisa do ser, eu tenho que perseguir ou a sabedoria ou a ignorância. Então eu pergunto, o que realmente é a sabedoria? O que é que nós entendemos por sabedoria? O que vocês acham que seja? A ideia de sabedoria, o conceito de sabedoria. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento, sim, também. Mas é uma dinâmica que te introduz na coisa em si. Você está buscando, vai acessar algo, tem um resultado. Né? Mas o que é esse resultado que realmente é? Inteligência pode ser inteligência emocional, inteligência intelectual, enfim. A gente pode acessá-la de várias formas diferentes. Né? Na tradição oriental, sabedoria está intimamente ligada com a vivência, com a experiência. Não está ligado diretamente com o intelecto, com os sonhos do intelecto, e sim com a vivência, com a experiência do dia a dia. Os resultados que essas experiências trazem é o que confere sabedoria. E a ignorância, por sua vez? Mais ou menos é tapado, né? É não conseguir aprender com os resultados de suas experiências, de suas vivências. Não é considerado, na minha opinião, um pouco, é que eu ignoro alguma coisa, eu não quero saber. Justamente. Ignorância não é exatamente uma coisa ruim. Né? Confucio dizia que somente os profundos sábios e ignorantes não se alteram. O que ele queria dizer com isso exatamente? É possível encontrar relativa paz tanto na sabedoria quanto na ignorância. Mas é uma questão de escolha. Se você está perseguindo a sabedoria, logo você está aprendendo com os resultados de suas experiências, de suas vivências. Mas se suas experiências e vivências passam de forma despercebida ao longo da vida, então de certa forma você vive de forma ignorante. Você não consegue, não é ignorante no sentido pejorativo da coisa, mas essa falta de conexão com os resultados de suas experiências, com os resultados de suas vivências. Então quando a gente consegue ter um olhar profundo, atento, a cada circunstância, a cada vivência, a cada experiência, a cada momento, no aqui e agora, nós adquirimos sabedoria e com isso a gente vai adquirindo outros fenômenos na evolução humana. Mas a sabedoria está intimamente ligada com isso, com as suas experiências e vivências, não tanto com funções do intelecto, funções cerebrais, coisas assim. Então, a gente, quando pratica yoga, quando pratica artes marciais tradicionais, o que nós estamos fazendo exatamente? Nós estamos travando contato com o presente, com o momento, ativando níveis de consciência a partir da consciência do corpo físico que encontramos nos exercícios, aprimorando a concentração, estando presente no que faz, sentindo o corpo trabalhando, mergulhando a atenção naquele momento. O resultado daquilo te traz uma sabedoria interior, te fala que vai desenvolver inteligência biológica. A partir do momento que você tem consciência do seu corpo e interfere positivamente no funcionamento dele. A gente vai galgando níveis mais sutis de consciência. Depois, se a gente escolhe sabedoria ou ignorância, não é uma escolha, mas se a gente escolhe sabedoria, o que a gente precisa ter no segundo momento é disciplina. Disciplina e perseverança. Todos nós precisamos de treinamento. O professor dizia, e eu concordo, sinto que isso é real, que a vida é treinamento.
tudo que nos acontece, em todos os momentos, é treinamento. Estamos treinando para ser melhores, de alguma forma. Então, se você olha para a vida como um treinamento, você não deixa passar despercebido cada momento, você fica mais conectado. Não é que você ficar atento o tempo todo, ninguém consegue ficar alerta o tempo todo, conectado o tempo todo em cada momento. Nossa mente devaneia o tempo todo. Mas, se você tem essa disciplina e a perseverança na via pela qual você escolheu para adquirir o autoconhecimento, logo você consegue, desde que tenha disciplina e perseverança. Nós, seres humanos, infelizmente, temos uma tendência muito grande à indisciplina, à acomodação, à estagnação. Por isso que nós perseguimos, que nem loucos, né, o conforto do dia a dia, o conforto do período contemporâneo. E, claro, é muito mais agradável isso. Nós queremos produzir conforto para nós. Mas essa tendência à indisciplina, essa tendência à acomodação, nos afasta da verdade, nos afasta do real e nos conecta com as ilusões. Porque as ilusões são sedutoras, elas nos envolvem o tempo todo, elas nos chamam o tempo todo. Tanto que quando você sofre uma desilusão, a própria palavra nos traz o quê? Sofrimento. Você vê que incoerência? Como é que você pode sofrer ao se desiludir se você está deixando de se iludir com algo, travando contato com a verdade? Então você deveria ficar feliz com isso, e não triste ou sofrido ou temerário, né, com receio, com medo do que vai ser da minha vida agora. Então, quando você tem essa disciplina no treinamento do autoconhecimento, você começa a ativar outras faculdades suas, né, tanto físicas quanto mentais. Essa disciplina você pode adquirir, seja nas artes marciais, seja no yoga, seja na sua religião, seja no seu trabalho, seja na sua conexão com a vida, naquilo que você escolheu como via de treinamento para cultivar a disciplina. Eu, quando era adolescente, eu tinha uma dificuldade muito grande com essa palavra, disciplina. Eu não entendia muito. Meu sensei de karatê falava, você tem que ser mais disciplinado, você está disciplinado lá, aquela coisa toda. E eu não compreendia bem ao certo o que significava isso. Aí um dia eu perguntei para o meu sensei assim, tá bom, sensei, eu sou disciplinado, mas o que eu preciso fazer então para ter disciplina? Aí ele olhou para mim e perguntou, o que é que você acredita que precisa fazer, mas que você não consegue? Pensei comigo. Não sei, sensei, meu pai disse que eu tenho que acordar cedo todos os dias, eu sou meio preguiçoso, acordo tarde. Você sabe que isso é importante? Eu acho que é. Acordar cedo é legal, a gente aproveita mais o dia e tudo mais. Então está aí o seu treinamento, você vai começar por aí. Nem que for para você ficar aprontado, sentado na cama com sono, você vai acordar cedo todos os dias para você começar a treinar essa palavrinha tão difícil para você que é a disciplina. Aí você vai compreender em que ocasiões e circunstâncias você vai colocar a disciplina na sua vida. Porque sem disciplina, a nossa vida fica muito difícil, fica sofrida, fica pesada. Então, quando nós temos disciplina, a gente elabora algumas rotinas que fazem parte da vida para que tenhamos um pouco mais de conforto. A gente liga, digamos assim, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções no automático, mas no automático positivo, para que a gente não desperdice energia. Não podemos desperdiçar energia, não podemos desperdiçar a vida. Afinal, a vida é treinamento. Então, eu tenho que aproveitar cada momento, cada circunstância, instante, para que eu possa treinar nessa vida e ser mais disciplinado, porque eu persigo a sabedoria. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Eu sou disciplinado, eu tenho uma vida disciplinada, mas uma disciplina saudável. Não é uma disciplina que vai gerar um estresse exacerbado, tensões ou ansiedade. Não é isso. Uma disciplina que vai te conectar com aquilo que é sagrado para você, aquilo que é essencial para você. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos aquilo que é importante ser feito, mas por uma certa acomodação, estagnação ou indiferença, a gente acaba não fazendo. Então, considere aquilo que é essencial e cultive isso que é essencial, como parte do seu treinamento. Se você percebe o autoconhecimento, claro. E a perseverança é justamente essa constância, né? É não desistir, é ficar presente naquilo. Porque as dificuldades fazem parte, que são as pedras do caminho. As pedras do caminho, que são as adversidades, são as problemáticas, são as dificuldades da vida. Se eu estou perseguindo o autoconhecimento, elas existem como uma via, uma ferramenta para provar o que sou feito. Se eu sou forte, eu sou fraco. Se eu sigo em frente, eu desisto. Se eu vivo
treinamos, se eu persigo esse autoconhecimento, os problemas, as pedras do caminho, elas existem para que eu pare, reflita e decida se continuo ou não. E aí vem mais uma escolha. Se você deseja continuar perseguindo o autoconhecimento, você tem que continuar na sua jornada. Senão, é melhor retroceder mesmo. Então, cada pedra no caminho existe para que nós, às vezes, paremos um pouco. Paremos um pouco para que a gente consiga refletir se o que eu estou fazendo, se o caminho que eu estou seguindo é realmente o que eu quero. É a primeira grande sacada que a gente tem quando encontra um problema, uma adversidade, quando encontra uma pedra. Ela pode ser grande, pode ser pequena, não importa. Então a gente pode escolher se eu vou pela direita, se eu vou pela esquerda, se eu vou por cima, se eu estava no buraco, passo por baixo, mas o importante é seguir em frente. Se você está realmente perseguindo a sabedoria, está perseguindo o autoconhecimento. E não são as vitórias que definem a qualidade de um guerreiro, mas as batalhas que tratam no dia a dia. Se você suportar o que os outros, de certa forma, não suportam, você será capaz de alcançar coisas que os outros não alcançam. Você tem uma visão um pouco mais à frente, você tem uma coragem maior, você tem uma energia a mais, você tem uma motivação a mais. Não importa o que aconteça, você continua seguindo em frente. Repito, se você suportar aquilo que os outros não suportam, alcançará coisas que os outros não alcançam. Essas coisas pode ser o que você quiser, mas desde que tenha disciplina e perseverança na meta. Não desista. A vida é treinamento. Superando as pedras do caminho, a gente consegue manter o idealismo. O idealismo é algo que a gente não pode perder nunca. Sabe aquele idealismo que você tinha quando universitário, ser médico? Infelizmente a maioria perde esse idealismo. Por várias razões. O idealismo é o que te motiva, o idealismo é o que dá ânimo, é o que deixa você vivo, aceso, é o que te dá aquela força necessária para continuar em frente, não importa o que aconteça. Não importa, você continua confiante, continua crente, que você vai chegar no objetivo, você vai chegar em sua meta. Então, o idealismo, ele é alimentado pelo próprio idealismo. Você tem que reforçar isso todos os dias, ao acordar, ao dormir, diante de um problema, quando você se questiona com relação àquilo, o idealismo deve estar presente o tempo todo. É a sua dinâmica mais essencial. E paralelo ao idealismo, o que você precisa ter é constância. Se você tiver constância na prática, você terá qualidade naquilo que deseja, terá qualidade no seu idealismo, logo chega ao seu objetivo. Somente a constância da prática que define a qualidade de um mestre. Mestre naquilo que você escolha fazer. Isso tem que ser essencial na vida de vocês, se você persegue sempre o autoconhecimento. A gente vai, uma vez que a gente entende essa coisa interessante do idealismo, uma dinâmica essencial para continuarmos sempre em frente, a gente começa a ter resultados. E os primeiros resultados são parciais. Não são resultados gerais, são resultados finais. E cada resultado parcial, ele te dá uma noção se aquilo que você escolheu fazer, se o caminho que você está seguindo está adequado ou não. Se os resultados parciais são positivos, ótimo, siga em frente. Mas se os resultados parciais não forem tão adequados, talvez seja a hora de você repensar. Rever valores, conceitos, estratégias, né? Nós estamos tendo resultados o tempo todo. E como travamos contato com eles, é o que faz a diferença. Então, é sempre importante observar os resultados de tudo. A todo instante temos resultados. E eles sempre são parciais no primeiro momento. Como eu disse, se são adequados, podemos seguir em frente. Não fica tão preocupado com o resultado final da coisa, com o resultado final do seu objetivo, da sua meta, do seu trabalho. Né? Fique preocupado com o caminho, isso é o mais importante. Fique preocupado com a jornada, isso é o mais importante. Porque isso acontece agora, no presente. O resultado final é o futuro. E o futuro, muitas vezes, cai em meu dom. Um tanto contraditório. Então, se nós estamos mais conectados com o que fazemos agora, percebemos resultados o tempo todo, mesmo que sejam parciais. É melhor que resultado nenhum. Porque eu continuo na minha missão. Eu sigo em frente. Bom,
Quando temos um resultado, sempre vem um questionamento. Indiscutivelmente. Todas as vezes que temos um resultado, vem uma pergunta, vem um questionamento. E os questionamentos são importantes. Vocês precisam questionar o tempo todo, precisam perguntar o tempo todo. Perguntar a si mesmo, questionar a si mesmo. Não podem ficar alienados. Não podem concordar com tudo que acontece à volta. De forma alguma. O senso crítico tem que estar presente o tempo todo. O senso de observação tem que estar presente o tempo todo. O seu Dharma, né? A sua verdadeira natureza, aquilo que você em essência deve estar presente o tempo todo. Então questione o tempo todo. O praticante de yoga, o praticante de artes marciais, que é a minha experiência, ele é um questionador. Está o tempo todo questionando. É um filósofo sobre si mesmo, um pensador sobre si mesmo. O ponto de observação é sempre si mesmo. Nós estamos usando a mente para estudar a própria mente, questionando o tempo todo. Então, esses questionamentos são importantes, porque eles nos trazem contato com a realidade. Todas as vezes que você questiona, sempre vem resposta dúvida, muitas vezes, né? E aí, se a mente está clara, conectada com a verdade, você sempre escolhe o caminho mais acertado. Mas se a mente está confusa, turva, muitas vezes os caminhos que você escolhe seguir depois do questionamento podem não ser tão adequados assim. Mas os questionamentos são essenciais. O professor dizia, eu perguntava muito, né? Eu dizia, às vezes não falava nada, claro. Mas respostas são importantes se você sabe perguntar. Se você não sabe perguntar, o que é? Aprenda a questionar. Né? E é exatamente isso. Então aprenda a questionar a si mesmo, para que você tenha respostas adequadas. E aí, isso é essencial para a busca do autoconhecimento. Sim. Pois não. Pessoalmente, eu tenho uma dificuldade muito grande ainda com disciplina, porque me parece que questionar e a disciplina é um impedimento do questionamento. Uma vez que eu determinei algo para fazer, a pergunta ela é realmente, porque para mim, a disciplina ela impede o questionamento, uma vez que já está determinada uma meta e eu teria que perseverar nela, então eu não posso questioná-la. Ou seja, o questionar a própria disciplina acaba sendo um correto errado. Sim. Para mim. A disciplina, aquela disciplina veemente, ela tem que te ligar com aquilo que você deseja alcançar. O desejo é o final, digamos assim, o objetivo é o final da coisa. Então você vai ter um caminho, uma jornada. Nesse caminho, nessa jornada, muitas coisas vão acontecer. Você não pode estar nesse caminho, nessa jornada, de certa forma, alienado com o seu treinamento. Não. O questionamento ele é essencial, mas o questionamento é referente àquilo que você deseja acessar. Nós estamos falando sobre o autoconhecimento por excelência. Né? O que é esse tal autoconhecimento? Como tem que acessá-lo? E esse questionamento tem a ver com você mesmo. Porque quando a gente para de se questionar, quando a gente para de se perguntar, a gente entra numa espécie de um ciclo vicioso, onde os fatores externos começam a nos influenciar mais que os fatores internos. O que está fora começa a entrar mais do que o que está dentro consegue sair. Porque você parou de, digamos assim, se observar, se olhar. Porque todo questionamento é uma observação para si, é um olhar para si, é um olhar para dentro. O questionamento interior, não é o questionamento externo, né? Então, quando você traz esse olhar para dentro, você tem uma conexão mais adequada com o que você é em essência. E aí você consegue ver com mais clareza se a sua disciplina está adequada ou não. Se estiver adequada, você continua em frente. Senão você reveja conceitos, valores, estratégias. Mas aí eu quebro a disciplina. Não é que você quebra, você a transforma. Porque a disciplina... Você disse de acordar cedo. Você tem aí um querer, uma crença de que acordar cedo é saudável, é bom. Meu pai me dizia isso, eu era adolescente, né? Você tem que acordar cedo porque você tem um comando na infância. E aí você se disciplinou a acordar cedo, então você não pode questionar isso. Porque eu fiz isso muito tempo. E continua acordando cedo.
Porque, não, às vezes eu durmo até meio-dia. Isso é muito bom também. Mas naquele momento ele é essencial, porque ele entendia o que era disciplina. A disciplina é uma prática. É uma prática que vai contrária à estagnação, à preguiça e à acomodação. O que eu tinha que fazer naquele momento era vencer a minha preguiça, a minha estagnação e a minha acomodação. Então, naquele momento, acordar cedo era bom. Mas a disciplina, ela se transforma o tempo todo. Ela se converge o tempo todo. Mas ela deve estar presente em sua vida. Entende? Você elabora as estratégias, a forma como você vai ser disciplinado. É que para mim sempre parece que eu sou indisciplinado porque eu questiono o tempo todo. Não, Então, assim, o questionar acaba impedindo de que eu tenha uma disciplina por muito tempo, porque eu questiono e aí digo, poxa, ela agora não faz sentido. Você viu o que você falou agora? Eu questiono o tempo todo. Então, o seu questionamento é também a sua disciplina. Entende? O seu constante questionamento é a única disciplina que eu tenho. Ótimo. Mantenha ela. Mantenha ela constante na vida. Isso é muito importante. Ainda mais no seu trabalho. Mas uma vez, Vamos? uma pessoa é capaz de mudar? Nós mudamos o tempo todo. Por exemplo, olha para você. De adulto? Não. Eu vou resumir tudo. Olha para você há 10 anos atrás. Se você faz um retrocesso assim, como você era 10 anos atrás? Você é a mesma coisa hoje? Não, procuro melhorar. Você está melhorando. Nós não somos o mesmo o tempo todo. Nós estamos em transformação o tempo todo. Porque o mundo está em transformação o tempo todo. O universo está em transformação o tempo todo. A única impermanência é a própria transformação. A transformação ela é constante. Ela não para e ela é permanente. Mas você mudou sua disciplina. Você não voltou? Você mudou? Não. Começou Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu procuro me reeducar todos os dias, me transformar todos os dias, melhorar todos os dias. E acredito que hoje sou melhor do que ontem e amanhã estarei melhor do que hoje. É um processo contínuo de transformação. Às vezes a gente não se dá conta, mas observe a sua volta. Tudo está em transformação, tudo está se modificando o tempo todo. Nada é intransitório, nada é imutável. Acreditar nisso é uma grande ilusão. Acreditar que era antes continuará para sempre é uma grande ilusão. Não. A Cecília diz que tudo tem começo, meio e fim. Portanto, não deixe rastro. Não deixe rastro. Tudo está em constante transformação. Se você acredita nisso e percebe isso acontecendo a todo momento, principalmente com você está mais adequado com a vida. Sofre menos, vive melhor, tem uma visão mais adequada e a mente fica mais clara. Aí há um treinamento, isso está bem claro, é um treinamento que você precisa ter de observar, aprender a observar, um olhar mais profundo para as coisas, a partir de si mesmo. Mas a transformação é constante, ela não para. E a vida não espera você juntar os cacos para que você siga em frente. Tem que levantar a cabeça e ir junto com a vida. Sempre. Entende? Então, quando temos questionamentos, aí o último ponto seria o final da jornada. Aí você chega no seu objetivo e percebe, caramba, não é o final. Né? Não é o final. Eu devo continuar e preciso continuar. O que isso significa então? Para você acessar as suas metas, você tem que definir prioridades. E acessar uma por vez. Não dá para abraçar o mundo. Uma coisa de cada vez. Uma meta de cada vez, um objetivo de cada vez. E vai. Não fica pensando que está além. Nem tão pouco apenas o objetivo, fica pensando no que está acontecendo agora, que vai te levar lá, vai te aproximar lá no final da meta. Mas quando você chega no final da jornada, você percebe que o caminho vai muito além. E você continua e continua. Nós, seres humanos, quando treinados, nós temos uma tendência, quando treinados, disciplinados, trazendo esse olhar para dentro, a querer perseguir a perfeição. Os orientais têm uma coisa que eu admiro muito. Eles procuram, são os orientais antigos, mais tradicionais, né? Dentro de algumas tradições. Eles procuram a máxima perfeição em tudo que se propõe a fazer. Até mesmo servir o chá. Né? Procura a perfeição nos detalhes, nos movimentos, no olhar, nas vestimentas, no cheiro, na temperatura, enfim, tudo.
Mesmo sabendo que a perfeição é impossível, nós continuamos a persegui-la, porque é o que nos torna melhores. E se a gente mantém esse foco de dar o melhor em tudo que se propõe a fazer, de dar o seu melhor, colocar o seu melhor, você se esquece um pouco dessa meta, desse objetivo, e fica mais conectada com o presente, no momento. É como deslumbrar cada detalhe do momento, porque você está inteiro fazendo aquilo. Coloca o seu melhor, toda a sua energia, toda a sua devoção, toda a sua força. Né? Isso é muito prazeroso na vida. Muito prazeroso. Nas relações humanas, ser inteiros, no seu trabalho, ser inteiros. De uma maneira comedida assim, mas seja intensa naquilo que faz, presente naquilo que faz. Aí você esquece um pouquinho do passado, esquece um pouquinho do futuro e fica mais conectado com o agora. Então, seriam talvez, dentro da minha experiência, o que eu consegui catalogar, esses 8 tópicos. Né? Então, se a gente consegue relacionar isso mnemonicamente, a gente tem uma conexão mais adequada de como perseguir essa palavra tão escorregadia que é o autoconhecimento. Bom.